Então, dá para a gente perceber que o oxigênio, ele tem essa característica interessante, né? Então, nós podemos esperar que espécies químicas que sejam muito oxigenadas, que tenham muitos átomos de oxigênio, sejam bons agentes oxidantes. Vamos ver exemplos aí disso. Permanganato. O íon permanganato, ele é um agente, ele está ligado, como é que eu sei, como é que é uma forma, como é que nós quantificamos essa característica como agente redutor ou como agente oxidante, né? Aqui eu sei que o ferro, ele tem carga zero e ele passa a ter uma carga positiva. Uai, se ele tem carga positiva é que elétron saiu dele. E eu tenho espécie química que é neutra e passa a ser negativa, então ele recebeu uma espécie receptora de elétrons. Então eu devo ter uma forma de quantificar essa variação no número de elétrons, certo? Eu faço isso através do... Oi? Como é que eu quantifico? Eu estou dizendo que ele perdeu, uma espécie perdeu, outra espécie ganhou elétrons. Mas eu falei isso qualitativamente. Estou dizendo, o ferro ele tem carga zero e vai para a carga positiva. O oxigênio tem carga zero e vai para uma carga negativa. Mas como eu quantifico? Isso é qualitativo. Eu quantifico isso através do quê? Do NOx, lógico. O que é o NOx? E o que é o número de oxidação? Fala, Durval, se você fosse definir. Seria o estado que ele está. É um número que o NOx é um número de oxidação. É o número de quantos elétrons? Aliás, vamos fazer assim, graças a Deus vocês não fazem muito isso, né? Mas em outras situações é muito comum a gente perguntar como é que se define tal coisa. A pessoa fala assim, tal coisa é quando, né? Esquece o é quando, né? NOx é número de oxidação. Então você vai definir o NOx, é um número que reflete o quê? É o número que reflete a variação que tem na espécie química. O que você ia falar também? Não, que era só um número que reflete quantos elétrons estão envolvidos na espécie química. Então vamos lá. É carga, mas não é a carga. Não é? O número de oxidação é um número que identifica a carga hipotética que um determinado elemento químico teria se ele só estabelecesse ligação iônica. Pega aqui no permanganato, a ligação do manganês com o oxigênio, no íon permanganato, tem um metal e um não metal, só a ligação iônica. E aí a gente tem algumas regrinhas para calcular o NOx. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que eu tenho a mesma coisa, um equivalente para ligações covalentes. Então, o número de oxidação é a carga hipotética que um determinado elemento teria se todas as ligações que ele estabelecesse fossem puramente iônicas. Então, vamos imaginar aqui no permanganato, né? E a gente tem algumas regras, né, para número de oxidação. Número de oxidação. A primeira coisa que a gente pode imaginar com base nessa definição, que eu já vou escrever para vocês, eu posso de cara dizer que o número de oxidação da substância simples seja zero. Porque ela é formada, uma substância simples é aquela que é formada pelo mesmo tipo de átomo, tá certo? Portanto, as ligações químicas que um átomo estabelece com outro são iguais. Então, para a substância simples,
O NOx é zero. E a gente viu isso hoje, né, como exemplos, o ferro e o oxigênio. Porque ele está se ligando a um outro elemento igual a ele. Não tem sentido ele ter uma carga, né? Em íons, o NOx é a carga do íon. Se for um íon monatômico. Para íons poliatômicos, a somatória dos NOx tem que ser igual à carga do íon. O que mais eu sei também? Eu sei de alguns elementos, né? Os que interessam para a gente agora é oxigênio e hidrogênio. Oi? No poliatômico, você, por exemplo, permanganato, né? Era um exemplo que eu ia dar em seguida. A gente vai ver que quando o oxigênio está ligado a outros elementos químicos, que não seja ele mesmo, porque aí o NOx dele é zero, ou que não seja num peróxido, por exemplo, quando o NOx dele é -1, ou num superperóxido, do qual eu não vou falar aqui, o número de oxidação dele é -2. Então, como é que eu descubro o número de oxidação do manganês? Porque isso não tem uma regrinha fixa. Então, o que eu faço? Eu sei que a somatória dos NOx tem que ser -1, porque a somatória dos números de oxidação tem que ser igual à carga do íon. Então, eu sei que o NOx do oxigênio é -2. Então, 4 vezes -2 é -8. Mas a somatória dos NOx é -1. Isso dá um NOx para o manganês de +7. Tem que dar -1. Eu já vou fazer aqui, espera um pouquinho. A outra regra que a gente vai usar aqui é oxigênio. O NOx do oxigênio, ele obviamente é zero quando eu tenho a substância simples. O NOx dele é -1 quando eu tenho peróxidos. Peróxidos, por exemplo, né, como é o caso do peróxido de hidrogênio, eu tenho um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. Ou, nos casos mais gerais, é -2. Já vou voltar para o permanganato. O hidrogênio é outro elemento químico muito importante. Então, no caso do hidrogênio, eu tenho NOx igual a 0 para a substância simples. Eu tenho NOx igual a -1 no caso dos hidretos. O que é um hidreto? Normalmente, a gente sempre fala, né, que o hidrogênio é um elemento químico assim, bastante atípico, né? Ele é colocado ali no grupo 1, junto com metais alcalinos, mas obviamente ele não é um metal alcalino. Ele forma ligações covalentes. Essas ligações covalentes, elas podem ser polares, podem ser pouco polares ou muito polares. E quando ele forma, e geralmente quando ele forma essas ligações covalentes polares, é o oxigênio que fica com a carga, com a fração positiva da carga parcial. A mesma coisa é o que acontece, com a molécula de água, né? Na molécula de água, que a gente já viu, que é angular, o oxigênio ele atrai mais para si o par de elétrons, então ele concentra a carga nele. Então, na molécula de água,
há uma maior concentração de água, de elétron, próxima ao átomo de oxigênio, e uma menor concentração de carga próximas aos hidrogênios. Então, a fração positiva fica normalmente no hidrogênio, mas não é sempre que isso acontece. Então, quando o hidrogênio se liga a um elemento químico, e no caso é ele que tem a maior afinidade pelos elétrons da ligação, o hidrogênio vai ficar negativo. Então, existem alguns compostos, quando ele se liga, por exemplo, quando o hidrogênio ele se liga a metais alcalinos, hidreto, né, forma, ao invés dele formar o que seria esperado, né, se nós estivéssemos olhando desavisadamente, ao invés dele formar o HNA, se ele se ligar a um átomo de sódio, ele forma o hidreto. Então, o metal vem na frente, porque o hidrogênio é a espécie negativa. Hidreto de sódio, hidreto de lítio. Vocês vão aprender em química orgânica que os hidretos eles têm um papel muito importante em síntese orgânica, né? Em reações químicas que são importantes para a síntese de outros compostos. Então, isso aqui vai acontecer quando o hidrogênio se ligar a elementos menos eletronegativos do que ele, que tem menos afinidade pelo elétron. Então, um exemplo típico, por exemplo, é hidreto de lítio. Vocês acham que uma espécie, um hidreto qualquer, vocês acham que ele, considerando que o hidrogênio ele tem NOx menos 1, vocês acham que os hidretos são oxidantes ou redutores? Os hidretos, eles são agentes oxidantes. Eu acho que você chutou. Não, porque eles reduzem. Se eles reduzem, eles são um agente oxidante. Vamos pensar um pouquinho. Em relação aos outros, O hidreto, ele tem... Fala, Vitor, ele tem tendência a fazer o quê? pelo menos para algum composto que está chegando ali, tem uma capacidade de receber o elétron muito maior, tipo um oxigênio. Se ele chegar de perto do líquido, na hora ele doa o elétron para ele. Só que o único que está competindo seria o hidrogênio, que também tem uma capacidade menor do que o oxigênio, por exemplo. Na aula de hoje a gente não vai conseguir discutir isso, mas na próxima aula da semana que vem, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre agentes redutores e agentes oxidantes, porque se eu for discutir isso, não é assim, né? Um redutor típico, né, é o borhidreto de sódio, por exemplo, né? É um agente redutor típico. Mas aí a gente discute isso do ponto de vista da transferência de elétrons envolvidos, tá? Talvez fique mais claro. Mas, por enquanto, para a gente não atrapalhar e até o final com essa aula de hoje, então, por enquanto só aceitem que o borhidreto, por exemplo, é um agente redutor. Mas o hidrogênio, normalmente, ele tem NOx mais 1, na maioria dos compostos com os quais a gente vai trabalhar, né? Por exemplo, no HCl. E por falar em HCl, o que a gente pode falar sobre os halogênios? O único que a gente pode fazer uma regrinha é o flúor. O flúor, ele está aqui na tabela periódica, olha. Qual que é a grande característica que o átomo de flúor tem? A grande característica, quando alguém fala de flúor, o que lembra? É o elemento mais eletronegativo, né, da tabela periódica. Então, não tem jeito. Se ele é o mais eletronegativo, o NOx dele vai ser ou 0 quando ele está como flúor, ou menos 1. Os outros... Vou colocar aqui, variável. Então, só para o flúor a gente pode atribuir um valor quando participa de compostos. Então, o flúor
ele tem um NOx 0 na substância simples, ou ele tem um NOx menos 1, como em qualquer outro fluoreto, né? Fluoreto de lítio, por exemplo. Desse item aqui, que antes de eu apagar, né, desse item 2, se eu tiver um íon, e considerando que o NOx seja a carga do íon, há vários elementos químicos que têm mais do que um NOx, né? Exemplo típico que a gente vai ver em algumas situações é o ferro, né, que tem pelo menos, ele tem mais estados de oxidação, mas os que comumente vocês vão trabalhar é o número de oxidação 2 e 3. E o próprio manganês, né, que eu acabei de falar para vocês. Mas deixa eu fazer uma continha aqui. A pergunta dela era a história do número de oxidação em íons poliatômicos. Então vamos pegar o íon permanganato. O íon permanganato e o íon perclorato. O íon permanganato, ele tem uma característica muito interessante. Dependendo do meio no qual ele se encontre, ele pode formar uma espécie química com um estado de oxidação, mais 2. Então, quando ele participa de reações em meio ácido, ele forma a espécie Mn2+. Quando ele está em meio alcalino, ele vai formar o dióxido de manganês, MnO2. Qual é o NOx do manganês? Aqui. Qual é o NOx do manganês? Mais 2 é a carga do íon. E aqui no dióxido de manganês? Vocês vejam, né, que a mão, eu quero escrever N, ele quer escrever... O NOx do manganês no dióxido de manganês, a somatória das cargas dos NOx, tem que ser 0. O oxigênio, isso aqui não é um peróxido, isso aqui não é a substância simples, portanto é menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. A somatória tem que dar 0, portanto do manganês é 4. Então, quando o permanganato em meio alcalino, ele vai... Bom, qual é o NOx do manganês aqui? Bom, a somatória dos NOx tem que ser menos 1, certo? Sim. Então, a somatória... Eu estou discutindo o NOx, né? A somatória dos NOx... Tem dia que eu estou com uma preguiça, né? Impressionante. A somatória dos NOx tem que ser menos 1. Então, eu tenho que ter, para NOx do manganês, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, isso aqui tem que ser igual a menos 1. O NOx do manganês eu não sei, é o que eu quero saber. Metais com muita frequência, obviamente tirando os alcalinos terrosos, eles com muita frequência têm números de oxidação variáveis. Então, o que eu quero é o NOx do manganês, que eu vou ter que calcular. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Tá certo? Então, eu uso essa característica do número essa propriedade do número de oxidação, se somarem, para encontrar o número de oxidação das substâncias que eu não conheço. Então, no caso do permanganato, quando ele participa de uma reação química e forma Mn2+, ele está agindo como um agente oxidante ou como um agente redutor? Oxidante, na pior das hipóteses, ele está transferindo oxigênio para alguém, gente. Se ele está transferindo oxigênio e o oxigênio tem um NOx de menos 2, né? O número de oxidação dele está indo de mais 7
para mais 2. Esse número de oxidação, como eu falei, ele é uma carga hipotética. Se essa carga hipotética está diminuindo, é óbvio que esses elétrons estão indo para algum lugar. Nos dois casos, tá? Eu coloquei o perclorato aqui, porque o perclorato é bem característico, né, do caráter hipotético dessa carga. Porque no manganês, você fala, manganês é metal, oxigênio é não metal, eu posso pensar, ok, numa ligação iônica. Vamos pensar numa substância que tem uma ligação covalente, né? Eu tenho átomos de cloro ligados a átomos de oxigênio. Qual é o NOx do cloro aqui? A gente tem que calcular. Porque halogênio, só o flúor, cloro não é flúor. Então, vale a regra? Em primeiro lugar, né? Calcular o NOx do cloro no perclorato. Então, a gente sabe que a somatória dos NOx tem que ser menos 1. Isso quer dizer que o NOx do cloro... Se diz é ruim, né? Isso quer dizer que o NOx do cloro mais 2 vezes menos 2, perdão, 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio ali, tem que ser menos 1. Do mesmo jeito como no permanganato, isso aqui é menos 8, passa para cá, fica mais 8. O NOx do cloro vai ser mais 7.